Seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos na última temporada do livro de Apocalipse. Daqui a pouquinho vou anunciar para vocês, nas próximas semanas, qual será a nossa próxima temporada, a nossa próxima temática. E você vai ter uma surpresa muito agradável. Nós estaremos introduzindo uma nova temática voltada para a Palavra de Deus, sem dúvida, com um conteúdo muito especial e inédito aqui no programa Bíblia Fácil. A cada semana a gente se reúne, se senta com os amigos que vieram aqui para Jacareí, em São Paulo, e aqui nos estúdios da Novo Tempo, nós estamos percorrendo o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Na semana passada, estudamos Apocalipse, capítulo 13, dos versos 1 a 10. Hoje, vamos continuar o mesmo capítulo, agora dos versos 11 a 18. E você é muito bem-vindo a esse estudo. Queria saudar também os nossos amigos que estão aqui reunidos ao longo dessas semanas, aprendendo mais sobre o Apocalipse. E nós vamos agora buscar a bênção do céu. Vamos orar para que Deus nos abençoe mais uma vez enquanto estudamos Sua Palavra. E eu queria convidar você em casa a se juntar a nós nessa oração. Pai Santo, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que a Tua bênção alcance a todos nós e que ao abrirmos o Teu livro sagrado mais uma vez, possamos compreender a Tua vontade nela revelada, a Tua Palavra, e que nós possamos viver de acordo com esta revelação. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 13. Vamos voltar a abrir nossas Bíblias nesse capítulo. Na semana passada, estudamos a primeira besta de Apocalipse, ou seja, uma besta que surgiu do mar. E no capítulo 13, versículo 1, nós identificamos essa besta que sobe do mar como sendo o poder papal. Agora, quando chegamos ao versículo 11, surge uma outra besta, desta vez da terra. Como era essa besta? Quem ela representa e por que as duas bestas estão no mesmo capítulo? Antes, Elbert. Sobre o programa anterior, no final falou sobre o livro. Até agora nós estudamos, se eu não me engano, Falou sobre o quê? Sobre o livro da vida. Da vida. Se eu não me engano, até agora nós estudamos, esse acho que é a terceira vez que aparece o nome livro. Né? Um estava selado, o livro pequeno, agora esse livro. Aí, como que eu sei que esses que não adoram a besta estão escritos no livro da vida do Cordeiro? Qual a característica? Porque ele só aparece, se eu não me engano, acho que ele só aparece agora. Não. Nós vamos estudar sobre esse livro quando chegarmos ao capítulo 21. Porque lá vai aparecer mais uma vez e lá vai ser dito que só serão salvos quem tiver seus nomes nesse livro. Aí eu vou botar mais detalhes nesse assunto. Ok, tá bom? Obrigado. Capítulo 13, verso 1, leia comigo aí. Ou melhor, verso 11, né? Vi ainda outra besta emergir da terra. A primeira saiu do mar, a segunda vem da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o quê? Dragão. Já vimos na semana passada que a palavra besta ou animal quer dizer um reino, um poder. Se o primeiro se levantou do mar, e lá em Apocalipse 17:15 nós vimos que o mar são povos, nações, multidões e línguas, este aqui surge da terra, ou seja, de um local pouco povoado. Se aquele que surgiu do mar surgiu num local densamente povoado, Roma, que era o centro do velho mundo, este tem que surgir num local pouco povoado. Então temos que buscar a identificação desse simbolismo fora do velho mundo, que era então o mundo habitado do primeiro século. Aqui diz também que ele possuía 2 chifres. O primeiro poder tinha 7, este tem apenas 2 chifres. E ele se parece com um cordeiro. Quem é o cordeiro no Apocalipse? Jesus. Ele tem a aparência religiosa. Ele parece-se com Jesus. Mas ele finalmente fala como dragão. Quem é o dragão? Satanás. Então, é um poder que, como o primeiro, se opõe aos santos de Deus.
se opõe a Deus e a seus santos. Então, quem seria esse poder do capítulo 13? Nós temos motivos para crer de que esta besta que emerge da terra, ela representa os Estados Unidos da América do Norte. Mas por que os Estados Unidos? Vamos olhar então para algumas características. Como surgiu esta grande nação? Vocês se lembram que na Idade Média, o papado estava perseguindo aos crentes na Europa. Você se lembra qual foi o ano que a perseguição terminou? Quando o Papa Pio VI foi preso? 1798. Então, dentro desse período de perseguição, no ano 1620, vários cristãos que estavam sendo perseguidos na Europa, eles pegaram um barco e tentaram cruzar o Oceano Atlântico, fugindo para outro continente. O primeiro barco que eles tomaram chamava-se Speedwell, só que era um barco muito velho e ele não aguentou navegar além do sul da Inglaterra. Mas no sul da Inglaterra, eles trocaram de embarcação e pegaram um barco chamado Mayflower. E foi com esse barco Mayflower que eles cruzaram o Oceano Atlântico até aportarem nas praias de Norte América, naquilo que nós chamamos hoje o estado de Massachusetts. Então, os chamados pais peregrinos chegaram ali no mês de novembro, em 1620, e eles começaram a colonização deste novo país. Aqui está um monumento erguido aos pais peregrinos. É um grande farol que existe até hoje ali no local onde eles chegaram. Também existe uma pedra grafada nela 1620, que é a data onde o navio ancorou. E então eles começaram com 13 colônias. E essas colônias, elas buscavam uma independência. Elas queriam uma separação da igreja e do Estado. Quantos chifres tinham o poder? 2. Nós entendemos esses 2 chifres como sendo o poder civil e o poder religioso. Porque os Estados Unidos, eles nasceram com essa declaração. Nós queremos uma clara separação entre a igreja e o Estado. E quando em 1776 nós temos a independência desta nação e a Constituição foi promulgada, baseada nos seus primeiros artigos na própria palavra de Deus, o lema dos pais peregrinos e desse país que surgia era um país sem rei e uma igreja sem papa. Este era o lema deste país. Por quê? Porque nós não queremos um rei que domine sobre nós, como eles tinham na Europa, e nós não queremos um papa que domine sobre nós ou nos persiga, como aconteceu na Europa. Então eles fugiram para um novo continente, daí a expressão, se levantou da terra, um local pouco povoado, e começaram a colonização, e veio a independência em 1776. A história transcorreu e hoje essa potência, a maior potência mundial, a maior nação protestante do mundo, a maior economia do mundo. E o crescimento, a grandeza dessa nação é atribuída pelos próprios americanos aos princípios religiosos que nortearam essa nação desde o seu início. Foram esses princípios religiosos que conduziram essa nação à sua grandeza. Mas a profecia então coloca que este poder faria algo extraordinário. Olha o que diz o capítulo 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada.
O que a profecia nos diz agora? Os Estados Unidos da América do Norte levará os habitantes da terra a adorar o papado, que teve a ferida mortal, ferida essa que foi curada. Nós já estudamos aqui que a ferida foi em 1798, quando o Papa foi preso. E a prisão do Papa naquele ano fechou o círculo de 1260 anos de domínio papal. Mas a ferida seria curada. E quando é que começa a curar essa ferida? Quando o papado volta a ter toda a popularidade que tinha, ou muito maior agora. E existe uma data muito especial que para nós também faz parte da cadeia profética. 1929. O que aconteceu em 1929? Benito Mussolini, que liderava a Itália nesse momento, ele vai devolver para a Igreja Romana os 44 hectares de terra que hoje constitui o Estado do Vaticano. Ele vai colocar a religião como oficial da Itália e ele vai indenizar a Igreja em milhões de reais ou dólares por causa da prisão do Papa Pio VI em 1798. Então, esta aqui essência do governo, devolvendo à Igreja essas posses e indenizando pelo ocorrido, quem sabe tenha sido o primeiro passo na direção de uma cura. E a popularidade, então, dos papas começou a crescer. A profecia diz que esses dois poderes se uniriam. Mas como que poderia ser? Como que um poder que surgiu vindo da Europa, das próprias perseguições papais, poderia em algum momento da história dar as mãos novamente? Como que isso poderia acontecer? Era inconcebível. Há décadas atrás, era inconcebível. Como que esta nação, que veio fugida de lá, do próprio poder papal, vai unir-se mais uma vez a eles? Ou vai dar as mãos? Então, há décadas atrás, isso era inconcebível. Mas a profecia já antecipava de que as bestas se uniriam. E como a profecia não falha, nós começamos a testemunhar uma união entre a Casa Branca e o Vaticano. No ano de 1951, chegou ao Senado norte-americano uma proposta para se iniciar relações diplomáticas entre Casa Branca e Vaticano. O que aconteceu quando a proposta foi apresentada? Houve um tumulto tão grande no Senado que a sessão teve que ser cancelada. Por que foi cancelada? Porque nós não queremos relações diplomáticas. 1951. Quando chegamos em 1984, ou a partir desde 82, começa mais uma vez um processo de aproximação. O então presidente Ronald Reagan vai ser então o presidente responsável por esta aproximação. E no dia 24 de fevereiro de 1992, a revista Time trouxe como matéria de capa a relação diplomática que havia surgido, criada entre Casa Branca e Vaticano. E sabe como a revista Time intitulou a matéria? A Santa Aliança. Até parece que a revista Time estava lendo as profecias, ao entender de que essas relações diplomáticas, elas finalmente aconteceriam. E foi na gestão de Ronald Reagan e no pontificado de João Paulo II que essa relação diplomática foi concretizada. E se você olhar a quantidade de votos, nós tivemos cerca de 10 ou 11 votos contrários. Na maioria esmagadora, todos a favor dessa relação. O que aconteceu a partir daí? Todos os presidentes norte-americanos mantiveram essas relações diplomáticas. Depois veio Bill Clinton, depois George Bush e atualmente Barack Obama. E as relações continuam. E vocês que estão acompanhando os noticiários
sabem da última visita que fez o Papa Francisco aos Estados Unidos? E quando eles abriram o Congresso para que ele discursasse, o Papa Francisco tornou-se o primeiro Papa na história a discursar dentro do Congresso norte-americano. E ele lá naquela nação fez 3 discursos, mas o que mais me chamou a atenção nos seus 3 discursos foi um que ele fez nos jardins da Casa Branca, que durou 9 minutos. E como é que ele introduziu o seu discurso nos jardins da Casa Branca? Eu estou feliz por estar sendo recebido numa terra que não é a minha, eu como um peregrino, porque sou de outra nação, assim como vocês um dia também foram recebidos aqui como peregrinos. E quando o Papa disse isso, eu fiquei me perguntando, será que os americanos que testemunhavam a cena não se lembraram de que eles só eram peregrinos naquele continente porque eles tinham fugido desse mesmo poder que agora falava com eles lá na Europa? Você percebe como o ser humano tem memória curta? Mas por que isso tem que acontecer? Porque é a profecia. Está escrito. Vai acontecer. Então as relações diplomáticas, elas já aconteceram. Década de 80. E o que está acontecendo agora? Verso 14. O que farão os Estados Unidos da América? Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem, a besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Os Estados Unidos vai fazer uma imagem à besta. Imagem é cópia de alguma coisa. E que cópia será esta? Uma cópia daquilo que aconteceu na Idade Média. E se por 1260 anos o papado perseguiu aos assim chamados hereges, um sistema perseguidor mais uma vez será implantado para aqueles que vão ser classificados como os hereges ou dissidentes. E parece que as coisas estão caminhando nessa direção, porque os atos terroristas que acontecem no mundo inteiro e que trazem pavor à comunidade global estão sendo taxados como movimentos radicais, como um cristianismo radical. E esta expressão radical, cristianismo conservador, está sendo aplicado hoje àqueles que creem na palavra. O fundamentalismo. Então, por crer na palavra, agora muitos estão sendo chamados de fundamentalistas. Como se isso tivesse uma noção pejorativa. Como que se ter o meu fundamento na palavra de Deus fosse pejorativo. Mas por quê? Porque hoje há um pensamento de que não importa o que você crê, o importante é que você creia como crê a multidão, como crê a massa. Porque se você não crê como crê a multidão, você é tratado como um fundamentalista, como um dissidente, como um herege. E aí nós teremos um sério problema, porque a profecia aponta que a multidão vai caminhar contrária às orientações da Bíblia. E só aqueles que ficarem com a palavra é que finalmente serão salvos. Mas os que ficarem com a palavra sofrerão sanções. E o capítulo 13 nos fala pelo menos de 2 sanções, 2 decretos, que eu quero estudar com vocês hoje. O Herbert? Sobre o poder, né, que fala aí fala que é os Estados Unidos, há uns anos atrás, falava-se também na União Soviética, que poderia ser porque na União Soviética, né, a antiga União Soviética, lá também é a igreja ortodoxa, se não me engano. Ela não é a católica, ela foi a separação também da igreja católica, né, que teve um certo momento, teve essa separação. E no 13 também fala de grandes sinais que essa besta opera até no céu, né? Assim, talvez seria o poder bélico deles, não sei. Como é que seria? Por que não poderia ser
a União Soviética, a antiga União Soviética, e esses poderes, no verso 13, que faz grandes sinais, de maneira que fogo do céu faz descer a terra. Os grandes sinais feitos por esse poder nada tem a ver com tecnologia. São sinais espirituais, no mundo espiritual. E se estamos falando de um poder que se parece com o Cordeiro, tem uma aparência religiosa, nisso você descarta a ex-União Soviética, porque nunca foi um poder cristão. Um segundo problema, ela não existe mais, então não poderia ser. Se fosse para ser, estaria viva, estaria dominante até hoje. Terceiro, que ela não surgiu num local pouco povoado. Ela não tinha também 2 chifres para falar de poder civil, poder religioso. E não temos nenhuma união não houve nenhuma união desse poder com o Vaticano. Então, a profecia aponta insofismavelmente para os Estados Unidos. E nenhuma outra nação se encaixa. E essa, por ser a maior nação protestante do mundo, esses sinais, que são sinais espirituais, serão operados por ela. Então, nós iremos perceber que esta união levará o mundo a, entre aspas, a um ecumenismo, a busca de se viver o cristianismo, a religião. Mas isso é apenas a aparência de Cordeiro, porque finalmente virá a fala de dragão na forma de decretos que nós vamos estudar. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos vamos compreender 2 decretos que esses poderes farão para perseguir os santos do Altíssimo e para tentar estabelecer um outro poder no lugar de Deus. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Eu tenho em minhas mãos um presente para você. Você que quer acompanhar toda a temática do programa, todos os ensinos que estão sendo ministrados aqui, essa revista contém toda a informação. E ela pode ser um presente para você da Novo Tempo. Basta você ligar para nós, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp para nós. O nosso número é 0 operadora 12 9 8100 1615. Ou você pode acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai preencher um formulário com os seus dados postais e nós vamos enviar essa revista para a sua casa através dos correios. Num prazo de 10 a 15 dias ela vai chegar na sua casa, lembrando que você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo para você. Nós terminamos alguns instantes falando a respeito da união de 2 poderes no capítulo 13, o papado e os Estados Unidos da América do Norte. Quando eles se unissem, 2 decretos seriam promulgados. E eu queria agora ler com vocês Apocalipse capítulo 13 e vamos ler os versos 16 e 17. Aqui nós temos um dos decretos. Apocalipse 13, versos 16 e 17. O texto diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está então o primeiro decreto. Esse decreto está dizendo que quem não receber a marca da besta sobre a fronte ou sobre a mão, não poderá comprar e nem vender. Lembram que nós estudamos no capítulo 7 de Apocalipse, o sinal de Deus que também era colocado na fronte dos seus servos? Agora esses 2 poderes vão se unir para colocar um outro sinal na fronte das pessoas. Logo, esse sinal da besta, ele é antagônico, ele é o oposto ao sinal de Deus. E no Apocalipse nós temos 2 selamentos. Aqueles que serão selados com o selo de Deus e aqueles que serão selados com o selo da besta. Então está muito claro aqui para nós. Se o selo de Deus é o sábado e por extensão a lei de Deus, como estudamos já aqui,
o selo da besta será o domingo, que foi a instituição criada pelo homem e colocada no lugar do sábado. Hoje não é ainda. E por que não é? Porque o domingo não é para nós uma imposição legal. Mas quando houver uma legislação civil obrigando os cidadãos a santificarem o primeiro dia da semana, e aqueles que não o fizerem não poderão comprar e nem vender, o domingo constituirá o sinal ou a marca da besta. Porque a marca que se opõe à marca de Deus. Então nós vamos ter a humanidade dividida entre dois grupos. Aqueles que acreditam na vigência da palavra de Deus e ficam com o selo de Deus, e aqueles que acreditam que uma mudança foi operada, que o dia santo agora é o domingo, mas vão reverenciar a este poder através da guarda do domingo. Tiago? Só em relação a essa marca, né, na mão direita e tal. Eu não sei se o senhor já chegou a ver que hoje já existe um experimento com um chip que ele é implantado na mão. Ele é um pouco menor do que um grão de arroz, né? Com a justificativa de que isso iria substituir os cartões, tanto de crédito quanto de débito, né? Então, assim, para evitar que você seja roubado ou alguma fraude, ele é implantado, então você passa esse chip, né, num leitor e ali é debitado da sua conta ou na forma de crédito. Isso poderia ser considerado ou realmente é simplesmente um experimento isolado daquilo que a gente está vendo aqui em Apocalipse? Ok, então nós temos que entender que nós temos aqui duas coisas distintas. Primeira delas, a marca da besta é colocada na fronte ou sobre a mão. Se estamos identificando a marca da besta como sendo o domingo num futuro, quando ele for uma imposição legal, e isto vai partir dos Estados Unidos, a lei dominical começará por lá, como nação, e depois a ideia será abraçada pelos outros países do mundo. Então, quando no Brasil for uma obrigatoriedade civil a santificação do primeiro dia da semana, aqueles que aceitarem a santidade do domingo são selados na fronte, que na Bíblia é o símbolo de consciência. E aqueles que trabalharem no sábado, que é o dia santo, recebem um selo na mão, na Bíblia, símbolo de trabalho. Então, o selo é simplesmente sinal de aceitação. Não vai ser nada visível na mão ou na fronte para identificar que essa pessoa tem o selo da besta ou não tem. Agora, uma segunda coisa. Se eu não concordo com essa filosofia, se eu não creio que domingo foi santificado por Jesus e nem é dia santo, mas é uma tradição humana, e eu continuo crendo na palavra de Deus e no sábado, eu não poderei comprar e nem vender. Agora, um caixa do supermercado, para ele vender para um e não vender para outro, ele vai ter que ter uma forma de identificação. Então, nós teremos que ser, de alguma forma, identificados. Porque quando eu chegar num caixa do supermercado para passar a compra, para ele dizer assim, você pode, você não pode, haverá um dispositivo, tem que haver um dispositivo. O que vai ser esse dispositivo que vai identificar quem aceitou ou não essa ideologia? Pode ser um chip subcutâneo? Pode. Pode ser um cartão magnético? Pode. Pode ser a digital? Pode. Pode ser a íris do olho? Pode. Pode ser um código de barra? Pode. Então, as possibilidades desse mecanismo de identificação, a profecia não revela para nós. Então, algum dispositivo vai ter que haver para identificar quem pode comercializar e quem não pode. Esse dispositivo não está revelado. O que está revelado é que quem aceitar o domingo como então dia santo, rejeitando a lei de Deus que apresenta o sábado, ele então espiritualmente é selado. Não que vai ser visível, mas espiritualmente ele é selado. E ele vai ter também agora acesso a um dispositivo para poder praticar o comércio.
Então, são duas coisas diferentes e pode ser que esses avanços tecnológicos sirvam a esses poderes num futuro próximo. Simone. Pastor, eu vejo muito esse número 666. Da onde vem esse número e por que realmente ele é caracterizado como sinal da besta? Leia você para mim aí, tá? Leia você no microfone mesmo, Simone. Para mim o verso 18. Apocalipse 13, leia o verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então, esse número é apresentado porque ele é colocado em Apocalipse 13, 18 como sendo o número da besta. Agora, o que representa 666? O pano de fundo para entender esse número é Daniel capítulo 3. Porque lá em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro. Ela tinha 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, e todos em Babilônia tinham que adorar esta imagem. Você conhece a história. Quem não adorasse, tinha um decreto que a pessoa tinha que ser morta. Agora vem para Apocalipse 13. Nós já lemos aqui de que os Estados Unidos farão uma imagem. A mesma expressão. Lá foi feita uma imagem, aqui vai ser feita uma imagem. Esta imagem no capítulo 3 de Daniel é para ser adorada. O tema lá é adoração. Vem o capítulo 3 de Apocalipse. Todos têm que adorar a besta. O tema é o mesmo. Lá em Daniel 3, quem não adorasse a imagem ia para a fornalha de fogo ardente. Aqui, quem não adorar a imagem, primeiro, não vai poder comprar e nem vender. E depois? Depois é o segundo decreto, que eu posso ler com vocês agora, que está no capítulo 13, olha para o versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda o quê? Fizesse morrer quantos não adorassem o quê? A imagem da besta. Então, primeiro não pode comprar e nem vender. Depois, morre quem não adorar. O mesmo decreto de morte de Daniel 3, agora aparece aqui. Lá você tem um remanescente. Ananias, Misael e Azarias. 3 jovens hebreus que não se dobraram. E por causa disso, foram lançados na fornalha, mas Deus preservou sua vida. Agora, no tempo do fim, também haverá um remanescente. Um povo que não vai aceitar esse engano satânico e vai ficar com a lei de Deus e com o sábado. Eles também serão réus de morte. Mas como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles serão preservados. Deus vai guardá-los e vai protegê-los. Agora só falta o número. Mas lembra que a estátua tinha 60 de altura e 6 de largura? Nós já temos 2 6. Aonde está o terceiro? Para os babilônicos, que tinham vários deuses, eles eram classificados por números. E o maior deus em Babilônia recebia o número 60. O menor recebia o número 6. Então você tem 60 de altura por 6 de largura. Mas quando um babilônico quisesse se referir a todos os deuses, ele usava o número 600. Aí você tem agora um 600, tem um 60 e tem um 6. E por que o 6 é número de homem? Porque o homem foi criado no 6º dia. E se o 7º dia é um número que fala de perfeição, o 6 fala de imperfeição. E uma insistência de 666 é uma insistência satânica naquilo que é errado. Essa é uma explicação que a gente tem para o 666. Natália? Pastor, me corrija se eu estiver errada. Eu entendi que o sinal da besta será dado para os que não seguem o sinal de Deus, que é a lei e o sábado. Isso. Então, nós que estamos aprendendo e alguns que têm o desejo de seguir, não deveríamos temer ao sinal da besta, certo? Não, não precisamos temer. De fato, o cristão, a única coisa que ele tem que temer é o pecado. Porque as coisas vão acontecer. E a gente está nas mãos de Deus. E o que é que nos ensina o salmista? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então nós não precisamos temer,
a não ser o pecado. É porque o que eu mais vejo, né, vejo nessas igrejas são o terror a isso, a essa marca da besta. Eles meio que colocam terror na gente sobre essa marca. E agora eu entendi que a gente não tem que temer a marca se a gente E você aceita concorda o sinal. Que o terror é uma arma de Satanás? Eu concordo e não de porque Deus? eu via o Apocalipse como terror e aqui eu estou vendo como esperança. E a sua fala talvez seja de muitos. Viu o Apocalipse como terror, agora enxerga como esperança. E sabe por que é terror para muitos? Porque muitos não estudam. E infelizmente muitos pastores e líderes religiosos que deveriam estar estudando e pregando essa matéria, não fazem. Infelizmente. Pastor, essa imposição, esse decreto dominical, vai acontecer quando? Quando? Nós Antes não da sabemos volta o de momento Jesus? exato. Quando vai ser isso, nós não sabemos. Mas eu quero dizer para vocês algumas coisas que nós precisamos compreender ainda e talvez possa te ajudar na sua pergunta. Você se lembra dessa carta apostólica, publicada por João Paulo II, no ano de 1998? Talvez você não se lembre, mas João Paulo II publicou uma carta apostólica chamada Dies Domini. Isso é latim, que quer dizer o dia do Senhor. E o que diz essa carta? Carta apostólica do Sumo Pontífice João Paulo II ao episcopado, ao clero e aos fiéis da Igreja Católica sobre a santificação de quê? Do domingo. Qual é o dia santo? Domingo. Eu tenho essa carta. E o que ensina a carta? Cristo ressuscitou no domingo. E Deus então transferiu a santidade do sétimo para o primeiro, em homenagem à ressurreição de Cristo. Onde está isso na Bíblia? Cristo fez isso? Quem ensinou isso? Você percebe que as pessoas estão sendo enganadas? E hoje, você tem milhares de igrejas que estão cultuando no domingo. É o dia especial. E ignorando o sábado. E por quê? Porque alguém está ensinando isso. Mas quem está ensinando não tem um único verso da Bíblia para poder ensinar. E você que está me assistindo, você santifica qual dia? Ah, não, pastor, eu não santifico nenhum dia. Eu só vou à igreja no domingo. Tudo bem? E por que não está santificando o sábado, que a Bíblia manda santificar? Ah, eu santifico o domingo porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou no domingo. Mas quem disse que porque ele ressuscitou, o dia agora é santo? Os homens estão te ensinando isso. O que Deus ensina é o que está em sua palavra. E Jesus lá em Mateus 5, 17 e 18 diz assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Amigo, você quer ser cristão? Você tem que seguir a Bíblia. Você tem que seguir a Cristo. Não tem como fugir. E as pessoas que não abrirem seus olhos para essa verdade, elas vão aceitar a marca da besta, que será a santificação do primeiro dia da semana. Então, meu conselho, vamos voltar-nos para esse livro. Vamos investigar o que é que ele está ensinando. E tudo que ensinarem para você, você pergunta sempre assim: aonde está escrito isso na Bíblia? Não engula o que as pessoas estão te ensinando. Peça para lerem na Bíblia e você vai perceber que muito do nosso cristianismo está baseado na tradição humana, na filosofia humana, nos costumes e dogmas que não têm o apoio da Escritura. Esse é o grande problema hoje do nosso mundo cristão. A gente pratica as coisas sem ter um claro assim diz o Senhor. Então, o que a profecia nos aponta? Esse domingo que já está sendo pregado como dia santo, vai chegar a ser uma febre mundial. Ninguém vai poder comprar e nem vender, senão quem tem essa marca, esse número, ou seja, quem aceitou o domingo como dia santo. E o versículo 15 eu já li, agora vai ser réu de morte. Primeiro, não pode comprar e nem vender, é o primeiro decreto. O segundo, vai ser réu de morte. E eu queria mostrar para vocês aqui mais um detalhe.
Existe na Bíblia o que nós chamamos o fechamento da porta da graça. O que é esse fechamento? É quando termina a oportunidade de salvação. É quando cada pessoa já fez a sua escolha. Quando é que vai se fechar a porta da graça? Quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Porque ninguém pode ser condenado sem conhecimento. Deus é justo e não vai condenar ninguém na ignorância. Ele vai dar o conhecimento, como vocês estão recebendo agora o conhecimento. Vocês estão aprendendo. E sabe que há uma grande vantagem de vocês, porque vocês estão aprendendo num tempo de liberdade, quando ainda não há um decreto, quando não há ainda uma imposição sobre você. Imagine quem aprender o que vocês estão aprendendo já debaixo de um decreto. Ele vai ter muito menos tempo para acertar a vida, para ajustar as coisas. Então nós temos um momento em que vai se fechar a porta da graça. Antes que isso feche, vai acontecer o alto clamor. O que é o alto clamor? Vamos estudar semana que vem. Vai ser a pregação de 3 mensagens. 3 anjos com 3 mensagens. Eles vão evangelizar o mundo. Veremos isso semana que vem. E uma vez que o mundo for evangelizado e ouvir do Evangelho, ouvir o que vocês estão ouvindo, cada um vai se decidir. Ou pelo sábado ou pelo domingo. E então vai acontecer o quê? O selamento. O povo de Deus foi selado com o selo de Deus e os ímpios, aqueles que não aceitaram, serão selados com o selo da besta. Fecha-se a porta da graça e começam a cair as pragas. Quando cair a primeira praga, saberemos que a porta da graça está fechada. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E é durante as pragas que virá o decreto de morte. E por que ele virá? Porque as religiões que se uniram em torno do domingo, agora estão recebendo pragas. E vão perguntar assim para a besta: por que nós estamos recebendo pragas? Nós não nos unimos? Não santificamos o primeiro dia da semana? E sabe qual será o argumento? As pragas estão caindo porque há um remanescente, há um povo que não aceitou o domingo, que não se uniu no nosso movimento ecumênico. E se eles forem exterminados, as pragas cessarão. Então aí é que vem o decreto de morte. Só que esse decreto de morte não matará nenhum santo. Sabe por quê? Porque quando se fecha a porta da graça, os santos não mais morrem. Eles estão selados para a vida eterna. E o Apocalipse chama esse grupo agora de 144 mil. Então, eu e você podemos vivenciar todas essas coisas. E nós estamos vivendo nos últimos grãos da ampulheta divina do tempo. Breve, aquele que há de vir virá e não tardará. E tudo o que nós estamos estudando aqui vai acontecer. Agora, se você deixar a sua decisão para amanhã, não há nenhuma segurança para você. É por isso que Hebreus 4:4 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Ah, pastor, eu vou pensar. E amanhã eu verei se eu entrego meu coração a Cristo ou se eu aceito essas verdades. Amanhã pode ser tarde demais para você. Porque Deus tem pressa. E a palavra diz sempre a mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Não é amanhã. Porque amanhã pode nunca chegar para mim e nunca chegar para você. Nunca chegar para você que está me assistindo em casa. Amanhã pode ser tarde demais. Então, meu convite para você agora é que você entregue sua vida completamente nas mãos do Senhor Jesus. Creia no que está sendo ensinado nesse programa. E se você tem dificuldades com essa crença, ore ao Senhor e vá daqui para frente para a Bíblia. Estude, estude e estude. Porque o Espírito Santo que inspirou esse livro a ser escrito, ele vai estar aí do seu lado e ele não vai deixar dúvidas na sua mente. Porque Jesus prometeu e as promessas de Jesus nunca falham. E ele prometeu o seguinte: quando vier o Espírito Santo, ele vai
conduzir vocês a toda a verdade. Não verdades parciais, toda a verdade. Eu queria que você pensasse nisso agora, enquanto ouviremos essa música. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a mim falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. É desejo do seu coração servir apenas ao Senhor Jesus, como foi cantado agora?
Se esse é o seu desejo, o Espírito Santo vai estar aí ao seu lado para aceitar essa entrega. Todos nós precisamos nos entregar ao Senhor. Agora, é claro que o diabo não quer isso. Por isso há essa luta espiritual. Por isso você sente vontade de fazer e servir a Deus, mas parece que uma força leva você sempre para o caminho errado. É porque eu e você estamos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. Cada um quer sair vitorioso. Mas a nossa vitória pode ser certa, se a nossa escolha for certa. Porque se eu ou você um dia chegarmos nos céus, nós não chegaremos lá por méritos próprios, porque nós temos alguma qualidade ou desenvolvemos alguma habilidade. Não. Se um dia chegarmos nos céus, será exclusivamente pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. E esta é a vitória do povo de Deus no Apocalipse, quando o livro declara claramente: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo que nos dá a vitória. Quando eu escolho me entregar, todo o céu vem ao meu apoio, em minha ajuda. E como Deus é onipotente, o diabo perde no mesmo momento. Então, a vitória na vida espiritual não depende das suas habilidades que hoje você possui, do poder que você tem, das suas práticas espirituais. Não. A vitória depende de uma escolha. Porque quando eu escolho Jesus, todo o céu se coloca do meu lado. E se o céu está do meu lado, é impossível perder a batalha. Então, o que eu e você precisamos hoje não é desenvolver habilidades espirituais, achando que com isso você vai ser um mestre, um guru. Não. Você precisa entender primeiro que você é um tremendo pecador, carente da graça de Jesus. E quando fazemos uma escolha, que é escolher a Cristo, e Ele vem para a nossa vida, essa vida de pecado é perdoada. E quando nós comparecemos diante de Deus, Jesus comparece em nosso lugar. E como o Pai não pode condená-lo, nós somos salvos por tabela. O Pai considera a justiça dele no lugar da minha pecaminosidade. Essa é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. Essa é a estranha obra de Deus. Mas todo aquele que aceita, recebe essa graça. Essa graça não é imputada, nem é irrecusável. Não. Eu posso recusá-la. Mas aqueles que aceitam, terão a bênção. E se você aceita agora, você terá a bênção da salvação. Eu quero orar por isso. Pai, nós queremos nos entregar ao Senhor, como foi cantado agora. Nós queremos que a nossa fraqueza seja substituída pela Tua força. Nós queremos que os nossos pecados sejam substituídos pela Tua santidade. Nós queremos que os nossos erros e fracassos sejam substituídos pela Tua vitória. Por isso nos entregamos ao Senhor. Nós escolhemos isso agora. Nós escolhemos fazer essa entrega para ter do nosso lado o céu. E ao lado de Cristo nós somos invencíveis. Por isso, perdoa os nossos pecados e nos prepare para a Tua volta. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, você vai conhecer as 3 mensagens que o mundo terá que ouvir antes da volta de Jesus. Até lá.